Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, versículo 32. Eu quero ler com vocês essa passagem, que é um trecho da vida do rei Ezequias. Hoje o tema da nossa mensagem é enfrentando o silêncio de Deus. Enfrentando o silêncio de Deus. Quantos de nós já não passamos pelas crises do silêncio do Senhor? Quantos de nós já não passamos por aquela fase onde parece que está tudo parado, onde as coisas aparentemente não acontecem na nossa vida? Como é difícil isso? E para nossa reflexão, quero convidar você à leitura de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Assim diz a palavra do nosso Deus. Depois destas coisas e desta finalidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro, que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tanta água? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas, escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes, corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que aquele que está com ele. Como ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Até aqui. Do versículo 9 ao versículo 20, vemos Senaqueribe afrontando o Deus de Ezequias, o nosso Deus. Vemos que do versículo 21 ao 23, Deus vem contra o exército da Síria e destrói todo esse exército. E do versículo 24 em diante, Ezequias fica doente. Ele tem uma sentença de morte sobre ele. Mas agora eu quero que você preste atenção do versículo 27 em diante. Agora no versículo 27. Depois que Deus restaura a saúde de Ezequias. Teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância, e proveu-se de tesouros, como prata, ouro e pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os seus rebanhos. Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem dos prodígios que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Repito, finalzinho. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Até aqui. Pai bendito, peço que o Senhor, Deus, com a sua graça e misericórdia, se revele a nós, se revele à tua igreja, e fale ao nosso coração de uma forma toda especial,
particular. Precisamos, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, desperte o nosso entendimento para compreender, ó Pai, como lidar com as fases difíceis da nossa vida. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor, Pai, nos dê a fé necessária e a certeza que o Senhor está conosco, apesar das circunstâncias e de tudo que está acontecendo na nossa vida. Assim oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, enfrentar o silêncio de Deus é um dos maiores desafios que nós como cristãos temos. Mas antes vamos definir o que é esse enfrentar o silêncio de Deus. O que é o silêncio de Deus? Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando falamos do silêncio que se estabelece nos céus, é que quando falamos da quietude que existe no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos separar dois grupos básicos de pessoas. Primeiro, por favor, desliga esse ventilador aqui e esse daqui também, só porque está bem alto aqui. E quando nós falamos sobre esse silêncio de Deus, tem essa diferenciação entre aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem a Deus. Estamos falando dos cristãos e dos não cristãos. Aqui já tem uma separação muito clara, muito básica para nós. Por quê? Porque quando falamos do não cristão, por natureza, ele não tem um relacionamento com Deus, ok? Ele não tem a voz do Senhor falando com ele. Ele não fala com Deus e ele também não tem um livre acesso à presença do Pai. Então o canal de comunicação, por causa do pecado, já está obstruído. Ele não tem a voz do Senhor clara e íntima como um amigo. Percebem? A pessoa que não liga para Deus, que não está nem aí para Deus, ela está totalmente surda. Espiritualmente ela não percebe as coisas de Deus. Ela não consegue compreender as coisas de Deus. Mas eu quero falar com vocês sobre o grupo de pessoas que se renderam a Deus, que conhecem a Deus, que estão falando com Deus, que somos nós, os cristãos. E o fato de sermos cristãos, irmãos, não nos isenta do quê? De termos os momentos da nossa vida onde parece que Deus está longe, aonde parece que Deus está distante, aonde parece que as coisas não estão acontecendo. Você já teve um momento assim? Aonde parece que você ora e parece que nada acontece? Você já teve aqueles momentos que parece que os céus são de bronze? Você se prostra, você busca Deus em oração e parece que Ele não te ouve, parece que Ele não fala mais, parece que Ele não está perto. É um sentimento horrível, irmãos. Por quê? Porque nesses momentos do silêncio de Deus, as coisas não fluem como a gente gostaria. A gente não vê as coisas se realizarem como a gente gostaria. Você está buscando o melhor para a família e a família parece que piora. Você está orando para o cônjuge e parece que não ajuda, pelo contrário, atrapalha. As coisas começam a se conturbar ainda mais. Você começa a orar pelos filhos e ao invés dos filhos darem sinais de mudança, parece que o coração endurece. Silêncio de Deus. Você está orando por uma crise emocional, você está orando por uma crise financeira, e você ora, fala, Deus, me tira dessa situação, e parece que nada acontece. Percebe, irmãos, como é terrível esses momentos? São aqueles momentos de infrutilidade da nossa alma. São aqueles momentos que você não vê frutos daquilo que você produz, daquilo que você planta. Irmãos, esses são os piores momentos da nossa vida como cristãos. Você busca a paz e se levanta perseguição. Você busca tranquilidade na sua vida e parece que o inferno se levanta através de pessoas para perturbar você. Lá no serviço, as pessoas tentam puxar o tapete. Você ora para que Deus coloque a paz naquele local e tudo parece que se mobilizando contra você. Silêncio. Você ora e Deus não responde. Você ora e parece que não tem sinais da graça de Deus manifestando na vida. Esse é o silêncio de Deus. Como é difícil para nós como cristãos passarmos por isso, vivermos isso na nossa vida.
Então nós precisamos entender o que é o silêncio de Deus. Como que ele acontece na nossa vida? Vamos entender um pouquinho do silêncio de Deus. Quando falamos desse silêncio de Deus, irmãos, precisamos entender a primeira coisa, que o silêncio de Deus é normal e natural na vida de todo cristão. O silêncio de Deus é normal, todo cristão vai passar por isso. Nós temos que entender que nós, por mais que venhamos a ter um momento bom, momentos maravilhosos na presença de Deus, todos nós vamos ter aquele momento, ou aqueles momentos, onde parece que Deus está longe, que Ele se afastou, que Ele nos deixou sozinho, que Ele nos desamparou. Percebem? Isso é normal que aconteça com todos nós. Vamos pegar, por exemplo, aquela passagem de Gênesis capítulo 3, que fala para nós que Deus, na viração do dia, Ele ia ao encontro de Adão e Eva para falar com eles no jardim. Olha só, nós vemos o quê? Que por mais que Adão e Eva estivessem tendo uma vida plena, sem pecado com Deus, a comunhão desse ser humano, Adão e Eva, com Deus, não era algo que era constante. Percebem? Não era algo que era direto, mas tinha os seus momentos. Era na viração do dia que Deus ia e passeava e falava com eles, lá no jardim do Éden. Deus estava, é claro, na sua onisciência com eles, claro, mas a presença manifesta de comunhão, de voz, de presença ali, percebe, notória, era momentos específicos. E não era sempre que essa presença era com eles. Eu fico imaginando para eles que tinham esse acesso a Deus, como era difícil viver o restante do dia sem a presença de Deus. Percebe? E como é difícil para nós também. Eu quero passar uma música para vocês, que é uma música do Paulo César Baruch, que se chama Jardim da Inocência. Essa música é linda, porque fala da falta que a presença de Deus faz na vida de um homem, da falta e do desejo que ele expressou nessa canção, de querer chegar à viração do dia, para ter esse encontro com Deus. Vamos ver essa canção. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar
na viração dos dias, pegarei suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer assim tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência. É interessante como faz falta a voz do Senhor. Eu fico vendo como às vezes é difícil para nós ficarmos sem essa voz, que vem para fortalecer, que vem para nos levantar. Como faz falta nesses momentos da nossa vida que parece que uma escuridão se estabelece e aquela comunhão que era tão forte entre nós parece que se dissipa. Como é difícil passarmos por isso. Mas entendamos que é normal. A nossa vida é feita desses momentos onde parece que as coisas ficam mais difíceis, onde parece que nós não temos essa comunhão tão íntima com o Senhor. Nós também precisamos entender que no silêncio de Deus acontece isso. Por quê? Porque nós ainda estamos em uma dimensão natural e Deus no sobrenatural. Nós ainda estamos aqui. Nós só teremos a presença face a face constante de Deus quando formos levados para a presença dEle. Aí o veremos até a eternidade. Lá estaremos para sempre na presença real dEle. Mas enquanto estivermos aqui, limitados por esse corpo, ainda teremos saudades de casa. Enquanto ainda estivermos aqui, teremos saudade da presença dEle, da presença do Pai. Percebem? Aqui nunca seremos plenamente satisfeitos com a companhia dEle, somente lá. Aqui nós nunca estaremos totalmente realizados com essa comunhão íntima. Esse silêncio ainda nos abaterá, porque lá sim ouviremos constantemente a sua voz e teremos para sempre a sua presença. Também precisamos entender que quando Deus se cala, que quando Deus se silencia, nem sempre isso está relacionado a pecado. Às vezes podemos achar, e geralmente quando entramos naquela crise, quando entramos naqueles momentos ruins da nossa vida, se não tomarmos cuidado, nós somos tão assolados pela culpa, e ficamos nos atormentando querendo saber, Deus, aonde eu pequei, aonde está meu erro, aonde eu tenho falhado, aonde, Pai, que eu falhei. Percebem isso? Quantos de nós não somos assim, não é? As coisas não estão indo bem, daqui a pouco nós começamos a nos culpar. Eu estou assim por causa de algum pecado. Deus, o que eu... Irmãos, os problemas que vêm na nossa vida nem sempre, olha só, nem sempre estão relacionados a pecado. São fases da nossa vida, são momentos que nós passamos, na nossa vida, e é assim. É claro que o pecado realmente traz problemas e nos afasta de Deus, mas você também pode ter uma vida no altar de Deus e também passar por essas crises, passar por esses momentos onde as coisas aparentemente não acontecem na nossa vida. Eu gosto muito da expressão bíblica para nós cristãos que diz que nós somos como árvores frutíferas plantadas junto a ribeiros de água, cuja, o quê? O fruto, dá o seu fruto aonde? Na estação própria. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos como árvores frutíferas. E o que isso quer dizer? Que nós não frutificaremos sempre quando desejarmos. Nós não passaremos o ano inteiro frutificando. Nós não passaremos todos os momentos da nossa vida com tudo a mil maravilhas, com tudo se realizando. Deus concede momentos específicos na nossa vida para que as coisas fluam, aconteçam. Mas isso não quer dizer que nos momentos de inverno, quando as folhas caem, quando os frutos não existem, isso não quer dizer que estamos mortos, ou que Ele não esteja conosco, ou que Ele não está nos abençoando, porque a promessa dEle que estaria conosco
todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está entre nós. Então, cuidado para não se culpar quando o silêncio vier sobre a presença de Deus. Existem até momentos históricos onde parece que Deus se aquieta. Olha só, existem momentos onde Deus se cala para nós, mas existem momentos históricos que parece que Deus não fala também. Assim como nós vimos que Deus se manifestava de vez em outra durante a história, você pode olhar, por exemplo, é conhecido também como o período do silêncio profético, onde acaba Malaquias no Antigo Testamento e começa o Novo Testamento com João Batista proclamando no deserto. Sabe quanto tempo se passou de silêncio profético na história? 400 anos. Alguns dizem 430 anos. Sabe o que é 400 anos na história sem Deus falar através de nenhum profeta? Percebe isso? Que Deus, na nossa vida e na história, existem momentos onde parece que Ele fecha os céus e não se revela, e Ele não se mostra, e onde Ele não se levanta com o seu poder, mas espera o momento certo de trazer a sua revelação. Irmãos, é normal que nós passemos por isso, é normal que passemos pelos momentos de dificuldade, de luta e de silêncio de Deus na nossa vida. Entenda que tudo isso faz parte. Também precisamos entender que o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Guarda isso no teu coração. O fato dele estar em silêncio não quer dizer que Ele não está trabalhando. Amém, irmãos? E isso é importantíssimo você guardar isso no teu coração. Eu lembro uma história que eu vi, aonde uma mulher, foi só um bom tempo atrás, ela comprou aqueles computadores antigos, que quando você ligava, fazia aquele barulhão todo. Vocês se lembram disso? Né? Fazia aquele barulho. Hoje os computadores são silenciosos, mas antigamente eram aqueles computadores barulhentos. E aconteceu que uma vez, ela não conhecia ainda, ela ligou o computador e começou aquele barulho. E na tela, ficou aquela tela principal ali, mas o computador ficou fazendo todo aquele barulho. Aquela mulher, toda desesperada, ligou para o técnico e falou assim: tem alguma coisa errada. A tela está parada, mas tem alguma coisa acontecendo aqui atrás. E o técnico falou para ela: calma, minha senhora, é assim mesmo. Por mais que seja a mesma tela que você esteja vendo, tem muitas coisas importantes acontecendo dentro da CPU, dentro da máquina. Irmãos, existirá muitos momentos da nossa vida que você vai ver a tua família, você vai ver a tua história, está do mesmo jeito, está da mesma forma. Parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não se configuram de uma forma diferente. E isso não quer dizer que Deus não está agindo na tua história. Deus, Ele está trabalhando, mesmo quando aparentemente Ele está em silêncio. Deus, Ele está agindo na tua família, mesmo quando parece que está tudo quieto. Ah, pastor, mas parece que lá em casa está tudo perdido, que não tem mais jeito, que eu nunca vou ver o milagre acontecer. Deus está trabalhando na nossa história. Mesmo quando estamos aflitos, achando que nada está acontecendo, Deus é aquele que trabalha no oculto, Deus é aquele que trabalha no silêncio, Deus é aquele que dá aos seus amados enquanto dormem. É no silêncio que Deus trabalha, é nos momentos onde tudo parece quieto, parado, é que Deus está agindo, é que Deus está fluindo. Não se engane pelas aparências, não julgue pelo fato de você não estar vendo o novo acontecer. Não ache, não determine, não acredite que a tua história está selada por causa daquilo que você está vendo. Porque Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está no oculto. É como aquela semente que cai numa terra, e o agricultor que ali ansioso fica achando que nada está acontecendo. Debaixo daquela terra, essa semente está germinando, criando raiz, ela está se aprofundando. Assim é o mover de Deus na nossa vida. Pode estar tudo em silêncio, mas o nosso Deus ainda está trabalhando em nosso favor.
Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê essa compreensão. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O silêncio de Deus traz alguns perigos. O silêncio de Deus traz alguns desafios que temos que tomar cuidado. E eu quero que você guarde o teu coração sobre o que eu vou falar. Porque se você não está vivendo esse silêncio de Deus, uma hora você vai viver. E se você não tomar cuidado com isso que eu vou falar para você, você pode cair em uma grande emboscada. A sua vida pode perder o rumo, se no silêncio você não se atentar para algumas coisas. Eu quero citar apenas 3. Primeiro, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos outras vozes. Vou repetir. Quando Deus está quieto, nós costumamos ouvir outras vozes. Nesses momentos de quietude espiritual, aonde parece que nada está acontecendo, a nossa mente não fica vazia. O nosso coração não fica estático. O silêncio não reina no nosso coração, pelo contrário, as vozes vêm e vêm com mais intensidade. Isso não é a voz de Deus, são outras vozes. E aqui eu quero que você se atente a 2 delas, que é a voz do seu eu e é a voz do diabo. Quando a voz do Senhor diminui a intensidade, e quando a voz do Senhor diminui o volume, é nessas horas que nós começamos a ouvir o nosso ego, a ouvir a nossa própria voz. O que sobressai são os nossos pensamentos, é aquilo que nós achamos, é aquilo que nós definimos como verdade, é aquilo que nós achamos que vai acontecer. É aqui que o nosso coração se turba de ansiedade, é aqui que o nosso coração, ele se compromete com as nossas limitações, porque passamos a ouvir apenas nós mesmos. O nosso coração que é enganoso, os nossos pensamentos que são limitados. Cuidado para não ficar alimentando os seus pensamentos nos momentos de crise. Com pensamentos de autocomiseração, negativismo, aquela inferioridade da sua autoimagem. A hora que você para ouvir aquela voz dizendo, realmente você nunca vai conseguir. Você nunca vai vencer. Você é um perdedor. Bem que sua mãe falou que você seria isso, isso e isso. Percebem as vozes que surgem na nossa mente? Cuidado com elas, cuidado com essas vozes. Ou se não, é a voz do diabo, que vem se levantar, dizendo, aonde está o teu Deus? Aonde estão as promessas desse Deus seu? Aonde está o seu Deus nessa hora que você tanto precisa dele? Ele te deixou, ele te abandonou, ele não está com você, ele não olha por você, ele não está cuidando de você. Você está sozinha, você está sozinho, não tem mais jeito. Cuidado com as vozes que surgem no seu coração quando nós passamos pelo silêncio de Deus. Cuidado ao passar pela crise, cuidado ao passar pelo deserto, cuidado ao passar pelas dificuldades com aquilo que vem à sua mente. Leve todo pensamento cativo a Cristo. Renove a sua mente pela palavra do Senhor. Sonde o seu coração para que você não alimente aquilo que não faz bem para a tua alma e nem para a tua vida. Nos momentos de silêncio, outras vozes são ouvidas. Cuidado com elas. Segundo, cuidado também nesses momentos do silêncio espiritual com o desânimo. Eu estou lendo um livro que, por favor, leia ele. Acredito que muitos já leram. Eu perdi tempo não lendo ele há tanto tempo atrás, porque é um clássico assim da literatura cristã, que se chama O Peregrino. Quem aqui já leu? Que coisa linda, gente do céu, você tem que ler esse livro. Ele é um livro que foi escrito por John Bunyan no século XVI, mas é uma ficção que conta a história de um cristão rumo à cidade celestial. Ele é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Ele é maravilhoso os desafios que esse cristão, que é o nome do personagem, ele enfrenta até chegar à cidade celestial.
Então vai falando de todos os desafios que ele tem que enfrentar. E ele, o peregrino, chega um momento que, de canseira, por causa da caminhada, ele chega num lugar desconhecido e ele cai num pântano. E esse pântano é também conhecido como o pântano do desânimo. É um momento onde ele luta por causa do fardo que ele carrega nas suas costas, em uma terra lamacenta, aonde ele fica totalmente desanimado, aonde ele fica totalmente desencorajado para seguir em frente. Irmãos, eu me olhei e me vi naquele pântano. Eu vi que em muitos momentos da minha vida, eu passo por esses momentos de desânimo, de fraqueza, de esgotamento. Porque na crise, nos momentos de dificuldade, parece que as nossas forças se vão. Nós entramos em conflitos internos, onde parece que a nossa força é sugada. Aonde você perde a vontade de orar, perde a vontade de lutar, de trabalhar, de viver, de sonhar. Você é esgotado, suas energias se vão. Cuidado com o desânimo quando parece que está tudo parado. Cuidado com o desânimo. O desânimo tem destruído a vida de muitos cristãos. O desânimo tem feito com que muitas pessoas não venham para a igreja. O desânimo tem feito com que muitas pessoas deixem de orar nas suas casas, de lerem a Bíblia nas suas casas, deixem de lutar pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu casamento. Cuidado com o desânimo, em nome de Jesus. Não perca a sua alma, levando você até mesmo a desistir. Em Lucas vemos a história dos discípulos que estavam indo para Emaús. E vemos ali a história de 2 discípulos que estavam desanimados porque aparentemente Deus não cumpriu a promessa dele, onde Jesus, na cabeça deles, não havia ressuscitado. E eles, desanimados, desistiram de seguir a promessa, o mandamento de Deus, que era de ir e levar o evangelho a toda criatura. E eles então estão voltando embora para a cidade deles, Emaús. Jesus vai ao encontro deles, revigora as energias dele e o ânimo deles. E eles abrem os olhos a hora que é partido o pão na casa deles em Emaús. E eles veem o Senhor e voltam para Jerusalém. Mas eu quero que você perceba que o desânimo pode fazer você voltar para a velha vida. O desânimo pode fazer você deixar de sonhar. O desânimo pode fazer com que você não viva a vida plena que Deus tem para você. Cuidado com o desânimo, ela pode ser destrutiva. O desânimo também traz medo ao nosso coração. Cuidado. Os discípulos, quando, logo após a morte de Jesus, estavam trancados dentro de casa com medo da perseguição dos judeus. Olha só, até que Jesus vai ao encontro deles, derrama a paz, o Espírito Santo, e eles então se libertam do medo. Mas o desânimo, a desistência, o medo, pode ser perigos seríssimos contra a nossa vida. Cuidado com eles. Terceiro, cuidado também para nesses momentos de silêncio. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Cuidado para que nos momentos de silêncio, você não venha querer resolver as coisas com a sua própria força. Cuidado para que quando Deus estiver em silêncio e não te der a direção certa do que fazer, cuidado para não fazer aquilo que você acha que é o certo. Percebem como isso é sério? Vou contar para vocês uma história. A história de um homem chamado Saul, rei de Israel. Ele havia sido ungido rei. Deus estava confirmando o reinado dele. Mas aconteceu que certa vez, quando ele estava para lutar com os filisteus, Samuel, o profeta, deu uma ordem para ele. Deus dará a vitória para você, Saul. Mas eu quero que você espere 7 dias. 7 dias. Até que eu venha, faça uma oferta, um sacrifício a Deus. E então você vai para a luta e você vai vencer as batalhas. Saul falou, ok, tudo bem, pode deixar comigo. Passa um dia, Samuel não chega. Passa 2 dias, Samuel não chega. Passa 3 dias, o desespero, a ansiedade começa a tomar conta do coração de Saul. No 4º dia, os exércitos de Saul,
que eram menores do que os filisteus, já começam a se dissipar, começam a ir embora. Saul começa a ficar sozinho. O desespero começa a tomar conta de Saul. E ele então começa a se questionar: cadê Deus? Através de Samuel para vir e obedecermos a palavra do Senhor, fazendo o sacrifício e depois recebendo a vitória. 6º dia, Samuel não aparece. Ele está em pânico, porque todo mundo está deixando ele, todo mundo está indo embora. No 7º dia, o dia prometido, o dia da promessa, que Samuel disse que viria para cumprir a oferta e pedir a bênção do Senhor, nada de Samuel. No finalzinho da tarde, a hora que Samuel, pelo desespero, começa a fazer os sacrifícios dos animais para Deus. Ele não podia fazer isso porque ele não era sacerdote, ele era rei. A hora que ele está no meio do sacrifício, chega quem? Samuel. E Samuel começa a ouvir o barulho das ovelhas, começa a perceber tudo o que estava acontecendo e chega para Saul e fala: Saul, o que está acontecendo, Saul? O que você está fazendo, Saul? Ah, é porque eu achei que você não viria mais. E aí eu resolvi tomar iniciativa. Mas por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso, Saul. Ah, é porque os exércitos estavam indo embora e eu estava ficando sozinho. Saul, você não deveria ter feito isso, você deveria esperar. Por causa disso, o reino de Saul foi rompido. Ele deixou de ser rei, deixou de receber as bênçãos de Deus, porque Deus daria vitória para ele, por causa da pressa, por não conseguir esperar, por não conseguir suportar o silêncio de Deus, por não conseguir aguardar o tempo perfeito de Deus, e começa a meter os pés pelas mãos. 7 dias. Quantos de nós não somos semelhantes a Saul? Não é verdade? Em muitos momentos eu sou idêntico a ele, confesso para vocês, que no 3º dia, no 2º dia, depois de um dia, se eram 7, eu já fico desesperado, ansioso, preocupado: o que vai ser, Deus, o que está acontecendo? Mas eu quero que você possa se alientar da certeza que Deus tem um plano, e tem um tempo perfeito para cumprir as promessas dele na sua vida. Espere o tempo perfeito de Deus e não desista. Não desista. Eu não sei quanto tempo são esses 7 dias perfeitos de Deus para você. Talvez é 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, eu não sei. O tempo perfeito para aquilo que eu peço para Deus. Mas uma coisa eu peço a Deus: que me ensine a esperar a vontade dEle. Que eu não desista no meio do caminho. Que eu não deixe, me perder nos meus caminhos. De tentar resolver as coisas com a minha força. De tentar resolver as coisas do meu jeito. Quantas pessoas falam assim, né? Já tentei de tudo. Já fiz de tudo. O problema às vezes é esse. É de você ter feito tudo, menos entregado tudo para Deus. O problema dos nossos conflitos é esse, de às vezes ter tentado tudo, e não ter entregue tudo para Deus. Cuidado, tomemos cuidado com isso, porque é uma tendência natural nossa, irmãos. Nós somos apressados e queremos ver as coisas acontecerem, não é verdade? Nós não temos essa paciência oriental de contemplação e espera deleitosa, não temos isso, nós somos apressados. E como diz o ditado, quem tem pressa, come cru. Cuidado. Quantos casamentos não têm se perdido porque não esperam? Quantos casamentos se iniciam errado porque não esperam o tempo certo, a pessoa certa? Quantos negócios não saem errado porque não esperam o tempo certo para arrumar a pessoa certa, sociedade com pessoas certas?
o tempo certo de comprar as coisas certas. Quantas pessoas não se endividam financeiramente por não tomarem decisões certas, no tempo certo, para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer um empreendimento? Percebem, irmãos, o que a pressa tem causado na nossa vida? Percebem o que a ansiedade, enquanto não chega o tempo perfeito de Deus, tem feito conosco? Espere em Deus, descanse no Senhor. Esse negócio, esse clichê das Casas Bahia, né? Só hoje, ou só amanhã, cuidado com isso. Isso tem levado a gente a uma pressa, a algo que tem destruído tantas vidas. Mas eu quero encerrar essa reflexão, além de ter nos feito entender o silêncio de Deus, e os perigos do silêncio de Deus, é que também o silêncio de Deus nos traz oportunidades. O silêncio de Deus nos traz possibilidades de crescimento. Quando Deus se cala, não é para a nossa morte, não é para a tua destruição, não é para a tua derrocada, mas é para aperfeiçoar a tua vida. Ah, pastor, está maluco? Como que o tempo de dificuldade, o tempo de crise, o tempo do silêncio de Deus pode contribuir comigo? Isso está acabando comigo, está me esmagando. Esperar tem me feito enlouquecer. Como que isso pode colaborar de alguma forma comigo? Primeira possibilidade que eu posso aprender com o silêncio de Deus, não é que o silêncio vai trazer, tá? O silêncio vai vir. Deus se aquietará. Isso é regra. Isso não é uma possibilidade. Isso é fato. Momentos difíceis virão. Crises virão. Mas essas crises trazem consigo possibilidades. Então eu aproveito elas ou não. Se você quiser aproveitar elas, ela poderá fazer muitas coisas boas. A primeira delas é o seguinte: que o silêncio de Deus poderá fazer você crescer na fé. É nesses momentos, irmãos, que a minha fé é estendida. É nos momentos de luta, de dificuldade, de crise, de problemas, de adversários se levantando contra mim, que eu tenho a possibilidade de, pela fé, ver a manifestação de Deus. Vocês já perceberam, por exemplo, como é que se enche bexiga? Qual que é a forma mais fácil de encher uma bexiga? Já viram? Como é que a gente costuma fazer? Você pega aquela borracha, né? Dá aquela esticada nela, não é assim? Para que depois você possa enchê-la com mais facilidade. O que isso quer dizer para nós? É que para que eu possa me tornar de forma mais fácil tudo aquilo que Deus deseja que eu seja, é necessário que o Senhor me estenda. É necessário que o Senhor venha me friccionar de uma tal forma que eu me torne mais modelável à sua vontade. Irmãos, o Senhor muitas vezes vai ter que me amaciar muito para que eu me torne melhor. Eu tenho que ter a minha fé estendida. Eu vou ter que ter a minha fé cada dia mais testada no seu limite. Sabe aqueles momentos da nossa vida que você fala: meu Deus, parece que agora eu cheguei no meu limite. É aí que Deus gosta. Sabe por quê? Porque se você ficasse sempre lá atrás, você nunca ia crescer. Então Deus vai, te puxa, até no seu limite. Daqui a pouco Ele te puxa. Vocês já viram como que é feito com pessoas que fraturam algum osso? Uma perna, por exemplo? Tem que colocar, eu não sei, a doutora Patrícia pode me ajudar. É um extensor? Como é que é aquele aparelho? Meu Deus do céu, não sei se vocês já viram, é uma grade que coloca por fora, externa, né? Acho que os irmãos devem tá conseguindo entender. E tem uns parafusos que a cada dia, eu não sei a cada quantos dias, você tem que apertar aquilo lá que vai o quê? Vai estender, vai puxando o osso. Imagina, são dores terríveis para que o osso cresça. É fácil viver isso, irmãos?
Na nossa vida é fácil isso? Você ser provado por Deus no seu limite. A cada dia Deus te testando. Ah, Deus, por quê? Calma, você não está entendendo. É que eu quero levar você a um outro nível. Eu quero que você cresça. Eu não quero que você fique uma criança para sempre. Eu não quero que você fique com uma espiritualidade infantil para sempre. Eu não quero que você fique apegado aos rudimentos da fé para sempre. Eu não quero que você fique achando que eu sou apenas um Deus que não cuido de você. Eu quero que você exercite a tua fé para que você veja o meu poder, para que na hora da realidade, na hora do aperto, você veja a minha manifestação em seu favor. Ah, irmãos, não tem outra forma. Não tem outra forma de vermos o milagre a não ser nas impossibilidades. Guarda isso, escreva isso. Não existe outro lugar para você ver o milagre de Deus a não ser nos impossíveis, nas circunstâncias impossíveis da vida. É aí que Deus vai realizar o milagre. Você acha que Ele vai realizar um milagre? Por exemplo, Deus, eu quero ver esse pão, essa bandeja se levantar. Mas eu posso fazer isso, eu levanto a bandeja. Agora, Deus, faz essa bandeja levitar. Eu posso fazer isso? Isso é milagre. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer milagre. Mas para fazer essa mesa subir aqui, é só Ele que pode fazer. A nossa vida é assim, gente. Tem coisas na vida dos nossos filhos, na nossa família, que nós podemos fazer, e Ele espera que você faça. Mas existem momentos da nossa vida que você vai chegar à consciência que você não tem mais o que fazer. É aí que Deus fala, você está entendendo, né? Eu queria que você tivesse essa consciência só. Era isso que Deus queria fazer com Saul. Era deixar o exército ir embora mesmo. Era deixar ele sozinho se fosse preciso. Para daí sim manifestar o poder dele. Quanto maior as impossibilidades, maior é a glória que veremos da parte de Deus. Amém? Você crê nisso? Que quanto mais difícil a coisa estiver na nossa vida, maior será a manifestação do Senhor na nossa vida? Ah, queridos, guarda isso, eu preciso guardar isso na minha vida. Ou seja, se chegar um momento da tua vida que você falar assim, puxa, pior do que isso não pode ficar. Às vezes Deus vai deixar ficar pior ainda, porque quanto pior tiver, melhor será a manifestação dele na nossa história. Então, Deus permite o silêncio dele na nossa vida para quê? Para aumentar a nossa fé, para te amadurecer, para forjar a tua vida, o teu caráter cristão, e que você deixe de ser um menino na fé e se torne a ser um cristão maduro na sua caminhada cristã. Segundo, o silêncio de Deus também possibilita para mim revelar os segredos do meu coração. Repito, o silêncio de Deus me possibilita conhecer os segredos do meu coração. E é aqui que entraremos no texto que lemos no início, aonde é nos dito, através da vida do rei Ezequias. Olha o que aconteceu, vamos resumir a história dele. Ele estava cercado por Senaqueribe, um exército se acampa, ele coloca tudo diante de Deus, Deus manifesta a graça, a glória, detona Senaqueribe, acaba com o exército de Senaqueribe. Ok, vitória. Daqui a pouco ele recebe uma sentença de morte. Ele se humilha diante de Deus e Deus o cura, estende os seus dias. E daqui a pouco ele fica rico de novo. Ele prospera em tudo aquilo que ele faz. E no texto fala para nós que algumas pessoas da Babilônia vêm para conhecer o povo de Israel, para conhecer a fama de Ezequias. E Ezequias chama todo mundo da Babilônia para dentro do templo do Senhor, para dentro do palácio, e mostra tudo para eles. E o texto fala para nós um texto que sempre me intrigou e sempre mexeu muito comigo, que é esse versículo 31, aonde fala que Deus o desamparou em meio à prosperidade dele, que ele estava vivendo, se pegar todo o versículo. Deus o desamparou
para prová-lo, ou seja, para mostrar e fazê-lo conhecer tudo que estava no seu coração. Que coisa terrível. O que isso quer dizer para nós? Que existirá muitos momentos da nossa vida, irmãos, que Deus, que sempre está com a mão dele estendida sobre a nossa vida, nos abençoando, prosperando os nossos caminhos, nos guardando em tudo aquilo que a gente faz, fazendo com que as coisas sejam restauradas, abençoadas. Nós que vivemos grandes coisas do Senhor, Deus permitirá que em alguns momentos Ele tire um pouquinho só a mão dele na nossa vida, para ver como que a gente se comporta, para ver como que a gente reage, para ver como que a gente vai lidar com aquilo que nós temos recebido da parte dele. Isso é sério, hein? Por quê? Porque muitos de nós, como foi o caso do rei Ezequias, foi reprovado. Ele viu muita coisa boa de Deus, mas a hora que Deus se afasta um pouquinho dele para provar o coração dele, ele cai num grande erro, que era achar que ele era aquele que estava fazendo as coisas acontecerem. Ele estava achando, em seu orgulho louco, que ele foi o responsável pela prosperidade de Israel, que ele foi o responsável pela grandeza, pela riqueza que ele adquiriu, por tudo aquilo que ele fez. Deus muitas vezes permitirá com que o silêncio se estabeleça na nossa vida, para nos mostrar como anda o nosso coração, para mostrar o que tem dentro de mim. Irmãos, é nessa hora que a chapa esquenta para o nosso lado, porque é aí que a gente vai ver se a gente confia mesmo em Deus ou não. É aí que a gente vai dar glória para o lugar certo, para a pessoa certa. Cuidado com o orgulho, cuidado com a autossuficiência, cuidado, porque muitas vezes estamos firmados apenas em quem somos, na nossa própria história, no que existe dentro de nós. Isso não é. Irmãos, Deus às vezes permitirá com que você vá para o deserto, para você ver seus defeitos, para você ficar consciente que sem Ele você não é nada. Muitas vezes Ele permitirá com que a gente passe por lutas e por dificuldades, para mostrar que nós não somos nada, para mostrar que nós não somos capazes de nada, e que nós precisamos da ajuda dele em todo momento. Quantos de nós não estamos passando por isso? Deus está moendo, mas não damos o braço a torcer. Deus deixou a gente passar pelo vale, fez a gente perder tudo, fez a gente perder coisas, pessoas, para que a gente possa se render por completo. Mas quantos ainda estão reticentes a não entregar tudo para Deus? Irmãos, Deus não quer fazer isso, mas Ele permite para ver o nosso coração. Cuidado, cuidado. O conselho que isso traz para nós é: entregue toda a tua vida para Deus. Entregue toda a tua vida. Eu fico vendo, puxa, tem pessoas que têm a possibilidade de honrar a Deus com o seu tempo, mas não honra. Tem gente que tem possibilidade de honrar a Deus com suas finanças, porque tem sido próspero nas finanças, mas não honra. Tem gente que tem sido próspero com dons e talentos, mas não honra a Deus com seus dons e talentos. O que vai ser preciso acontecer para que eu perceba que eu tenho que dar tudo para Ele, entender que Ele é tudo na minha vida? Percebem, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus não precise tirar a mão de nós, para ver que somos pobres, que somos necessitados, que não temos nada. Será que vamos ter que passar por uma grande tormenta para começar a orar mais? Será que precisaremos passar por um grande deserto para sermos mais fiéis a Deus? Será que a igreja precisará ser perseguida para começar a ter uma aliança verdadeira com o Senhor? O que é preciso para termos um compromisso real com Deus? Quantas pessoas só valorizam a saúde quando perdem? Quantas pessoas só valorizam o emprego que têm depois que é demitido? Quantas pessoas só valorizam o casamento quando se desfaz? Quantas pessoas só vai valorizar e dar tempo para os filhos só depois que perdem os filhos?
Quantas pessoas só vão realmente olhar para Deus a hora que já é tarde demais? Irmãos, que não seja preciso, sabe? Mas que as dificuldades e as lutas nos levem para a presença de Deus o mais rápido possível, que amemos a Ele com todo o nosso coração, porque é isso o que Ele quer desejar, Ele deseja para nós. Eu quero apenas ler o texto de Deuteronômios 8:2. Preste atenção do povo no deserto. Olha o que Deus fez com o povo no deserto. Qual foi o objetivo do deserto? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto desde os 40 anos. Foi para te humilhar, foi para te provar, para saber o que estava no teu coração, se você realmente guardou os seus mandamentos ou não. O deserto foi preciso para o povo de Israel, para que eles pudessem tirar o Egito de dentro deles e se apegar apenas ao Deus Todo-Poderoso. O silêncio de Deus revela os segredos do nosso coração. Veja onde é que você tem firmado a sua vida. E por último, o silêncio também traz a possibilidade de nos fazer sentir falta dele. Somente o silêncio pode nos trazer saudade. Somente aquilo que se foi pode trazer saudade. Não é verdade? Eu tive essa experiência agora no meio do ano, aonde eu nunca tinha ficado mais do que 2 dias longe da Esther e das crianças. Fui fazer a viagem missionária lá para o sertão. Fiquei 15 dias longe da esposa e dos filhos. Vocês têm noção do que é isso, gente? Meu Deus, como isso apertou meu coração. Como faz saudade a distância. Como gera saudade não poder dar um abraço, não poder ouvir a voz, não poder ver a bagunça das crianças. Que saudade, eu chorava naquele sertão com saudade das crianças. Gente, Deus às vezes permitirá com que o silêncio se estabeleça na nossa vida, para a gente valorizar a presença dEle, para a gente ter saudade dEle. Às vezes Ele vai deixar a gente passar pelo deserto, pelo silêncio, para a gente valorizar e lembrar-nos sempre como é bom estar com Ele, como é bom estar ao Pai, nos braços do Pai, para que a gente valorize os momentos bons. A nossa vida não é sempre 1000 maravilhas, porque senão não valorizaríamos esses dias. Mas a nossa vida é feita de altos e baixos, para que a gente valorize cada etapa da nossa vida como um aprendizado, como momentos que definem os valores para nós. Deixe Deus valorizar o seu coração. Deus permite isso para valorizarmos a sua companhia e nos lembrarmos sempre como é bom, como é bom, como é bom estar na viração do dia, na presença de Deus, passeando pelo seu jardim. Haverão muitos momentos da nossa vida, irmãos, aonde aparentemente o silêncio de Deus se estabelecerá. Aparentemente vamos orar e parece que nada vai acontecer. Deus está trabalhando. É promessa dele. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, mas e quando eu não tiver nada? Ele estará com você. Mas quando eu não ver nada acontecendo, Ele estará com você. Mas e quando estiver tudo indo de mal a pior? Ele estará com você. Mas e quando aparentemente tudo estiver perdido? Ele estará com você. Glorifique a Deus em todos os momentos. Apenas busque ser fiel e esperar esse tempo passar até que a voz dele se estabeleça. Eu quero encerrar contando uma história que eu ouvi de uma mulher judia da Segunda Guerra Mundial. Essa mulher, que temente a Deus, ela, naqueles momentos de guerra, buscando a Deus, ela, além de todos os problemas da guerra, ela, por causa da sua pobreza, não estava nem conseguindo pagar o aluguel de casa. Ela não conseguia se alimentar direito, não conseguia pagar o próprio aluguel. Diante daquela catástrofe que estava assolando a vida dela, ela começa a orar com mais fervor.
ela começa a buscar a Deus, orar, 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 começa a jejuar, começa a clamar a presença de Deus, e faz de tudo para que Deus viesse a se levantar para ajudá-la. Sabe o que aconteceu? Nada. Ela foi despejada da sua casa. Ela teve que sair da cidade que ela estava, da casa onde ela morava, porque ela não conseguiu pagar o aluguel. E naquela tristeza e naquela angústia, ela pegou os poucos pertences que ela tinha e foi para outra cidade, na casa de um outro parente que ela possuía, questionando: Deus, aonde que o Senhor estava? Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me atendeu o pedido? Eu estou te pedindo o básico, Senhor, que era apenas o básico para mim conseguir pagar o meu aluguel e conseguir ficar aonde eu estou. E Deus em silêncio. Alguns dias se passam e ela simplesmente ouve uma notícia. E a notícia é que a cidade toda onde ela morava havia sido completamente bombardeada, inclusive a casa onde ela morava. Você percebe, irmãos, que às vezes as tragédias, o silêncio de Deus é a própria resposta de Deus? O pastor Luiz falou isso para nós domingo passado. Às vezes o silêncio de Deus é a própria resposta de Deus. Às vezes Deus se aquieta e não vai falar nada. Por quê? Porque Ele não tem nada para falar. Ele só quer que você continue caminhando, seguindo em frente, honrando a Ele, glorificando a Ele, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar da casa estar desmoronando, de tudo estar saindo fora do seu controle. Glorifique a Deus. Você não está entendendo nada agora, você não está entendendo nada do que está acontecendo agora, mas haverá um dia, nessa vida ou na outra, aonde veremos tudo o que apresentamos diante de Deus, que nos trazia tanta angústia, e aí sim glorificaremos o nome dEle, por aquilo que Ele fez ou por aquilo que Ele deixou de fazer. Porque nós não sabemos de tudo. E apesar do silêncio, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele ainda é digno de toda a honra e toda a glória hoje para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.